Tudo bem? Como vocês estão? Hoje é domingo e eu tô aqui estudando. No caso, ontem era para eu ter entrado para fazer o estudo com vocês e eu não consegui entrar. Alergia, né? Ela vai e vem. E aí muda um pouquinho o tempo, ela volta, a rinite. E aí ontem eu não consegui fazer, eu passei o dia espirrando. Aí hoje eu melhorei. E aí resolvi fazer o estudo hoje para encerrar então a semana dos estudos que vocês pediram, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. Tem muito milagre, tem muita coisa aqui para falar hoje. Não vou ler as passagens porque deu bastante, é muito conteúdo. Isso é conteúdo para um ano inteiro. E aí eu vou explicar para vocês quais foram os milagres, as passagens, onde estão escritos, para vocês assistirem o vídeo e pausando e procurando as referências e, e vocês conhecerem a história de cada milagre que Jesus fez. E eu tô aqui com o computador para ler para vocês a introdução. Então é assim: os milagres de Jesus. Todo cristão sabe que Jesus realizou muitos milagres. Todo cristão não, todo mundo, na verdade, sabe disso. Você saberia dizer quantos e quais foram esses milagres? É difícil, né? Colocar em números, porque o que os evangelhos nos mostra, o que está escrito nos evangelhos, é uma quantidade de milagres e não quer dizer que foram só esses milagres que Jesus realizou enquanto esteve aqui conosco, enquanto esteve aqui na terra. Ele fez muito mais milagres e maravilhas que não estão descritos na Bíblia. Porque nem tudo que Jesus fez está descrito na Bíblia. É só as partes que realmente importa para nós e que cabe a nós sabermos. Há coisas que não estão descritas. Então, vamos lá. Você saberia dizer quanto e quais foram esses milagres? Você saberia dizer se você fizesse uma pesquisa nos evangelhos e anotasse cada um deles, certo? Mas foram muitos. A gente lembra de um ou outro, de algum ou outro que a gente julga ou considera que seja mais importante, mas há milagres que se a hora que eu ler aqui, vocês vão falar, é? Sério isso? Existe esse milagre mesmo? Então, na verdade, a Bíblia detalha vários, mas ela também deixa claro que aconteceram muitos outros. Foi o que eu acabei de dizer, está escrito aqui. Logo abaixo você terá a relação dos milagres com sua devida referência na Bíblia. Mas mais importante é ressaltar que a maioria desses milagres foram realizados a partir da demonstração da fé em Cristo, agregada a uma oportunidade de ensinamento. Ou seja, se Jesus realizou esses milagres, foi para demonstração, para que eles acrescentasse a fé dos discípulos, das pessoas, e, e, e Jesus aproveitou esse milagre como uma oportunidade de ensinar as pessoas. Foi para ensinar, deixar exemplos, foi para acrescentar a fé e ensinar eles com cada um desses milagres. Então, ó, eu poderia, aqui como diz o texto, eu poderia ter colocado essa informação como conclusão do artigo e colocarei, mas dada a importância desse detalhe e também com o intuito de ser um texto prático que te direcione para a sabedoria com a graça, não poderia correr o risco de sua leitura deixar passar despercebido. Portanto, lembre-se, a base do milagre é a fé. Crê em Jesus como Filho de Deus. Seja grato, ame o próximo e tenha fé. Esse é o texto. Eu posso ler no final a conclusão para vocês entenderem o que ele está falando. Tem uma conclusão no final desse texto.
Eu coloquei aqui nessas duas folhas, por escrito, todas as referências, todos os milagres que eu encontrei. A princípio, tinha dado 37 milagres. Depois surgiu mais 2 no final. Ou seja, tem texto que diz que foram mais de 30, outros textos diz que foram 35, outros dizem que foi 37, mas no meu eu consegui reunir aí 39 milagres. 39. Mas não foram só esses, tem muito mais. Então, vou iniciar aqui a leitura. O primeiro milagre. Jesus transformou a água em vinho. E foi num casamento, né? Numa festa. Esse milagre, anotem, tá? Para vocês ir procurar depois. Está escrito em João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Segundo milagre. Exorcismo na sinagoga de Cafarnaum. Número 2. Exorcismo na sinagoga de Cafarnaum. Está escrito em Marcos, capítulo 1, do verso 21 ao 28. Marcos 1, do verso 21 ao 28. Lucas 4, do 31 ao 37. Número 3. A pesca miraculosa em Genezaré. A pesca miraculosa em Genezaré. Mateus capítulo 4, do verso 18 ao 22. Mateus 4, 18 ao 22. Marcos 1, 16 ao 20. Marcos 1, 16 ao 20. Lucas 5, verso 1 ao 11. Lucas 5, verso 1 ao 11. 4. Quarto milagre. Jovem morto em Naim. E foi Jesus ressuscitou um jovem morto em Naim. Foi a ressurreição do jovem, né? Está escrito em Lucas 7, verso 11 ao 17. Quinto milagre. A cura do leproso. Mateus 8, verso 1 ao 4. Marcos 1, do verso 40 ao 45. Lucas 5, verso 12 ao 16. Sexto milagre. A cura do servo do centurião. E eu tô colocando os dois juntos, porque a referência para os dois está junto. Mas poderia ser 2 aqui, então inteiraria 40 milagres. A cura do servo do centurião e a cura do oficial, que é o sexto milagre. Está em Mateus 8, verso 5 ao 13. Lucas 7, verso 1 ao 10. João 4, verso 46 ao 54. O milagre de número 7. Parece a escola de samba aqui. Nota 10. Nota 7. Ai, que horror, meu Deus. Não gosto de carnaval. Milagre de número 7. A cura da sogra de Pedro. Mateus 8, verso 14 ao 17. Está em Marcos 1, do 29 ao 34. Lucas 4, 38 ao 41. Milagre de número 8. Exorcismo ao anoitecer. Mateus 8, verso 16 ao 17. Marcos 1, do 32 ao 34. Lucas 4, do verso 40 ao 41. Milagre de número 9. Acalmando a tempestade. Esses vocês conhecem. 9. Acalmando a tempestade. Mateus 8, do 23 ao 27. Marcos 4, 35 ao 41. Lucas 8, do 22 ao 25. Milagre de número 10.
o endemoniado gadareno. Mateus 8, do 28 ao 34. Marcos 5, verso 1 ao 20. Lucas 8, do verso 26 ao 39. Milagre de número 11. O paralítico em Cafarnaum. Mateus 9, verso 1 ao 8. Marcos 2, verso 1 ao 12. Lucas 5, verso 17 ao 26. Número 12. Mulher com sangramento. Deixa eu aumentar a luz aqui. Mulher com sangramento. Ficou forte? A mulher com sangramento, a mulher do fluxo de sangue. Mateus 9, do 20 ao 22. Marcos 5, do 24 ao 34. Lucas 8, 43 ao 48. Milagre de número 13, a filha de Jairo. Também bem conhecido. A filha de Jairo. Mateus 9, verso 18, verso 19, 23 e 26. Marcos 5, verso 21, 24, 35 e 43. Lucas 8, verso 40, 42, 49 e 56. Milagre de número 14. 2 cegos da Galileia. Mateus 9, do 27 ao 31. 15. Exorcismo do mudo. Um mudo endemoniado. Mateus 9, verso 32 ao 34. Milagre de número 16. O paralítico em Betesda. João 5, verso 1 ao 18. Milagre de número 17. Vocês também conhecem. O homem com a mão mirrada. De nascença, né? Mão mirrada. Ele nasceu com a mão encroadinha, assim, mirrada. Mateus 12, verso 9 ao 13. Marcos 3, verso 1 ao 6. Lucas 6, verso 6 ao 11. Milagre de número 18. Exorcismo de homem cego e mudo. Mateus 12, verso 22 ao 28. Marcos 3, verso 20 ao 30. Lucas 11, verso 14 ao 23. Milagre de número 19. Golaço. Milagre de número 19. Mulher doente, ou seja, era uma mulher curvada. Ela andava curvada. Devia ter problema na coluna, né? Lucas 13, do verso 10 ao 17. Milagre de número 20. Alimentando 5.000, ou seja, é a multiplicação dos pães e peixes. É um milagre bastante conhecido. Está escrito em Lucas 13, verso 10 ao 17. Eu errei aqui, falei a referência errada. O milagre número 20, pães e peixes, alimentando 5.000. Está em Mateus 14, verso 13 ao 21. Está em Marcos 6, verso 31 ao 44. Está em Lucas 9, verso 10 ao 17. Está em João 6, verso 5 ao 15. Milagre de número 21. Caminhando sobre as águas. Também bastante conhecido. Quem que nunca ouviu falar sobre esse milagre, né? Caminhando sobre as águas. Está em Mateus 14, verso 22 ao 33.
Marcos 6, verso 45 ao 52. Está em João 6, verso 16 ao 21. Já foram 21 milagres. Virando a folha, ó. Essa folha já foi. Vamos para essa daqui, ó. Tem mais alguns. Vamos lá. Tá acabando. Força na peruca. Milagre de número 22. A cura em Genezaré. Cura em Genezaré. Mateus 14, verso 34 ao 36. Marcos 6, verso 53 ao 56. Milagre de número 23. A filha da mulher cananita. É um exorcismo. Mateus 15, verso 21 ao 28. E Marcos 7, verso 24 ao 30. Milagre de número 24. O surdo-mudo em Decápolis. Está em Marcos 7, verso 31 ao 37. Milagre de número 25. Ó, 25 já. Alimentando os 4.000. Mateus 15, verso 32 ao 39. E Marcos 8, versículo 1 ao 9. Milagre de número 26. Homem cego em Betsaida. Betsaida. Marcos 8, verso 22 ao 26. Olha esse milagre aqui. Passou na série de Jesus recente. Milagre de número 27. A transfiguração de Jesus. Quando Jesus subiu com 3 discípulos para o monte e ele se transfigurou. Ele transformou, é como se ele tivesse transformado o corpo dele em espírito. E ali Deus falou com ele e apareceram mais 2 ali junto com Jesus. Moisés, se eu não me engano, Moisés e mais um. Tinha anjo com Jesus. Eu não lembro o nome de quem mais estava, mas era Jesus com mais 2. E Deus falou com Jesus. Então, houve a transfiguração de Jesus. Os discípulos viram, eles estavam presentes e eles puderam testemunhar aos outros. Está em Mateus 17, verso 1 ao 13. Marcos 9, verso 2 ao 13. Lucas 9, verso 28 ao 36. Passou recente e eu não sou muito boa de gravar os nomes. Eu sei que tinha 2 anjos com Jesus e lá, na hora da transfiguração, apareceu Moisés e mais um. Não recordo o nome. Milagre de número 28. O menino possuído pelo demônio. Mateus 17, 14 ao 21, do verso 14 ao 21. Marcos 9, do verso 14 ao 29. Lucas 9, do verso 37 ao 49. Milagre de número 29. Moeda na boca do peixe. Foi uma pesca, né? Pescaram um peixe e dentro da boca desse peixe tinha uma moeda. Essa moeda era o pagamento dos impostos. Está em Mateus 17, verso 24 ao 27. Ou seja, olha só. Jesus fez o milagre e quando eles pescaram, né, o peixe, veio a moeda na boca do peixe. Serviria com que eles pagassem os impostos. Milagre de número 30. Homem com hidropisia, ou seja, acúmulo de líquidos. Devia ser na cabeça, né? Homem com a cabeça grande, hidropisia. Algo assim, acúmulo de líquidos, ele sofria. Esse milagre está escrito em Lucas 14, do verso 1 ao 6.
Milagre de número 31. A cura dos 10 leprosos. Passou também recente na novela da Record. A cura dos 10 leprosos. Lucas 17, verso 11 ao 19. Milagre de número 32. Cego de nascença. Jesus curou um cego de nascença. Se é de nascença, ele já nasceu cego. Como pode uma pessoa nascer cega e depois de muitos anos Jesus curar ele da cegueira e ele enxergar todas as coisas, sendo que ele não sabia, ele não conhecia cores, não conhecia nada de ver. Um cego desenvolve outros sentidos, né? Então ele conhecia cheiros, de sentir, de pegar as coisas, mas ele não enxergava, ele não sabia a cor, qual que era a cor do céu, qual que era a cor da natureza, a cor do mar, a cor das plantas, ele não sabia distinguir, ele não conhecia nada. E ele foi curado e passou a enxergar. Está escrito em João 9, do verso 1 ao 12. Milagre de número 33 é sobre o cego de Bartimeu, cego próximo a Jericó, Bartimeu. Está em Mateus 20, verso 29 ao 34, Marcos 10, verso 46 ao 52 e Lucas 18, verso 35 ao 43. Tem no milagre de número 34, o retorno de Lázaro, ou seja, a ressurreição de Lázaro após 4 dias morto. Gente, esse milagre é incrível, fantástico, porque ele envolve todo um contexto, toda uma história. E essa história, Jesus era amigo de Lázaro. E Jesus foi chamado para curar Lázaro, que Lázaro estava doente, estava muito mal. E Jesus não teve pressa. Jesus disse que ele ia, mas ele não foi imediatamente, ele se demorou. E quando Jesus chegou, Lázaro realmente já tinha morrido. Mas tudo tinha um propósito, ele precisava, esse jogo de domingo perturba. Ele precisava, para que o nome de Deus fosse glorificado, Lázaro teria que morrer, para que Jesus realizasse o milagre, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, Jesus poderia ter evitado isso, ter curado Lázaro doente? Poderia. Mas aí o nome de Deus não seria glorificado através dessa situação. Então, foi necessário que Lázaro morresse. Então, o milagre de número 34, o retorno de Lázaro, após 4 dias morto. Um milagre muito lindo. Está em João 11, verso 1 ao 44. Milagre de número 35, amaldiçoando a figueira que não dava frutos. Jesus, passando com os discípulos nas andanças dele, tinha uma figueira lá no meio do caminho e ela não dava frutos. Era uma figueira estéril, digamos assim. Aí Jesus, passando por ela, amaldiçoou a figueira. Amaldiçoou a figueira que não dava frutos. E essa figueira secou. Ou seja, a figueira, ela tinha vida, ela tinha folhas, era uma árvore. Porém, não frutificava, não prestava para nada. E aí Jesus amaldiçoou essa figueira. A figueira morreu, a figueira secou. Morreu, secou. Prestava para mais nada mesmo. E isso está escrito em Mateus 21, do verso 18 ao 22, e Marcos 11, do verso 12 ao 14. Então, Jesus deixou o ensinamento que para quê, né? Para que uma árvore que não dá frutos? Então, que apodreça ela inteira. Não tem necessidade dessa árvore se não é para frutificar. É uma mensagem para nós. Se a gente for contextualizar, serviria para nós cristãos. Nós cristãos temos nosso papel, nosso dever, que é levar a palavra a outras pessoas, levar a mensagem de Jesus a outras pessoas. Temos que fazer o ID. Então, vamos
nos atentar a essa palavra, né? A figueira tem que dar frutos. Se a figueira não dá frutos, tem uma passagem que diz: corta ela, lança ela fora. Não tá dando fruto? Corta, poda. A árvore que não dá frutos e não presta para nada. Então vamos vigiar e vamos dar frutos para que não sejamos cortados e lançados fora. Milagre de número 36. Jesus curando a orelha do servo. Jesus curando a orelha do servo. Eu acredito que essa passagem é aquela que um dos discípulos passa a espada lá, a bainha na orelha do soldado e decepa lá, corta um pedaço da orelha dele. E Jesus repreende o discípulo dele, pega a orelha e faz um milagre. Reconstrói a orelha do rapaz na hora. Ai, essa, eu creio que seja essa. Está escrito em Lucas 22, do verso 49 ao 51. Olha só esse milagre. Milagre de número 37. Essa que Jesus arruma a orelha do rapaz é a 36. A 37 é: pesca de 153 peixes em Tiberíades. Foram 153 peixes que eles pescaram. Eu creio que essa pesca é aquela que eles lançavam a rede e não vinha peixe. Lançava a rede e não vinha peixe. Estavam cansados de fazer isso. Estou só falando assim, porque eu não me atentei, não fui em todas as passagens conferir. Mas quando Jesus dá uma ordem, lança a rede, ou seja, tudo que Jesus fazia tinha um ensinamento, tinha um propósito. Aí Jesus fala: lançai a rede. E eles falavam: mas acabei de lançar, nada aconteceu. E Jesus: lança a rede. E aí eles pescam 153 peixes em Tiberíades. Os peixes começaram a pular dentro do barco. Era tanto peixe que eles não deram conta. Está em João 21, do verso 1 ao 24. Aí tem os dois milagres. Dois milagres que não estava dentro da minha pesquisa. Eu pesquisei e deu 37. Entrou mais dois. Eu vou tentar ligar uma luz aqui. Vamos ver se melhora. Sei não. Vou deixar ligado. Entrou mais dois. De qualquer maneira, eu acredito sim que esses dois são milagres também. Porque é para aumentar nossa fé. Os dois para aumentar nossa fé e nos deixa uma oportunidade de ensinamento. Não foi isso que eu li ali em cima? Por que eram realizados milagres? Para demonstrar, a partir da demonstração da fé em Cristo, agregada a uma oportunidade de ensinamento. Então, vai lá, mais dois. Milagre número 38. A própria ressurreição de Jesus e suas aparições aos discípulos. Ou seja, Jesus foi morto na cruz. Não foi um passe de mágica. Não realizaram uma mágica e Jesus sumiu e apareceu. Sabe? Que nem mágicas que a gente vê o povo fazendo na televisão. Não foi isso. Jesus foi morto pelos homens, foi crucificado pelos homens e ele não se defendeu, ele não fez nada. Ele se entregou à morte. Foi enterrado lá, foi colocado numa pedra. Fecharam aquela pedra pesada. E depois, isso foi na sexta-feira. No sábado, no domingo, quando foram atrás de Jesus, a pedra tinha sido removida. Uma pedra pesada. A pedra não estava no lugar. Jesus ressuscitou. E depois dele ressuscitar, ele ficou aparecendo aos discípulos até ascender ao céu e ficar com o Pai. Então, Jesus apareceu algumas vezes, né? Várias vezes, inclusive, para os discípulos após ressuscitar. E para que os discípulos acreditassem que Jesus ressuscitou, ele apareceu a todos, de um por um. À medida que as pessoas iam falando e espalhando, os discípulos queriam saber, queriam ter a certeza, então Jesus foi aparecendo para cada um.
Isso está escrito em Mateus 28, verso 1 ao 20. E em Mateus 28, do verso 1 ao 20. E em Lucas 24, verso 51. E o último é a sua ascensão ao céu. Ascensão ao céu é quando Jesus sobe para o céu. Na série Jesus que acabou, Jesus foi com os discípulos lá ao monte e ele dá as últimas orientações para os discípulos. Naquele momento, ele começa a subir, levantar. Os pés dele vai saindo do chão. Ele sempre brilhante, com aquelas roupas, o corpo glorificado, não como o nosso, mas brilhante, glorificado. Com muita iluminação, muita luz, um brilho. Ele começou a levantar os pés, como se estivesse levitando os pés do chão, assim. E foi subindo, foi subindo, e foi subindo, e foi subindo. E foi até uma altura que as nuvens, né, vieram receber Jesus. As nuvens se fecharam, Jesus sumiu entre as nuvens. Então, o milagre de número 38 e o 39, eu creio que são milagres também, que Jesus ressuscitou e reapareceu. Ainda deu alguns ensinamentos, instruções, orientações para os discípulos antes de ir verdadeiramente ficar lá no céu com o Pai, não veio mais. Estamos aguardando hoje a sua volta. E esse milagre, né, da ascensão, quando ele sobe para o céu nas vistas dos discípulos. Os discípulos ficaram olhando para o céu e viram Jesus sumir e desaparecer. E é dessa maneira que Jesus vai voltar. Gente, é dessa maneira. Quando soarem as trombetas, e olha esse cabelo. Quando soarem as trombetas, Jesus aparecerá no céu. E a gente vai olhar para o céu e vai ver com os nossos olhos Jesus voltando para nos buscar. Jesus e os anjos vindo ao nosso encontro. Lindo, né? Deu 39 milagres registrados na Bíblia. Fora esses, nós temos muitos outros que não estão descritos na Bíblia. São muitos milagres. Deixa eu ver aqui se tem a conclusão sobre o texto. Se tem alguma conclusão para encerrar. Aí fala que lição de casa: para enriquecer seu conhecimento e ter mais detalhes de como Jesus realizou os milagres acima, recomendo que faça sua leitura ativa. Pegue as referências que eu deixei para vocês e busque as referências na Bíblia e veja na própria Bíblia como está escrito. Tenho certeza que vocês vão gostar. Aí, ao fazer a lista, vocês têm como rever as passagens bíblicas e com sentimento de gratidão e a possibilidade de escolher Jesus como nosso mestre. É essa certeza que nós temos, que Jesus um dia voltará para nos buscar. Espero que vocês tenham gostado desse estudo sobre os milagres de Jesus. E segunda-feira, amanhã, voltamos com mais leituras da Bíblia. Vamos fazer leituras da Bíblia, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, ótimo domingo para vocês.